Fala, seus maravilhosos! E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Estão alegres, saltitantes? Porque eu tô. Vou começar a falar de física. Oh, coisa linda, que delícia! Nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? O que é a primeira lei da termodinâmica? Nada mais é do que você falar sobre o princípio da conservação da energia em sistemas termodinâmicos. O que é isso, Vinão? O que é essa conservação de energia aí que eu nunca escutei falar? Essa conservação de energia diz que toda a energia do sistema ela permanece a mesma, não importa o que aconteça. Você não vai perder energia, você não vai criar energia do nada. Essa energia ela vai ser transformada. Então você tinha uma energia no começo, vai ser a mesma energia no final. Tudo bem, não do mesmo tipo, mas do mesmo valor. Você pode começar com um tipo de energia, sei lá, cinética e terminar com energia potencial gravitacional, com o mesmo valor, mas energias diferentes. Aqui no caso da termodinâmica, nós vamos mudar um pouco os termos. Nós vamos falar de potencial gravitacional, nós vamos falar de energia cinética, energia elástica, nós vamos falar de calor recebido de uma fonte ou doado, né? O trabalho realizado ou recebido também por um gás, e nós vamos falar de energia interna do gás. Então nós não vamos ficar trabalhando com potencial gravitacional, cinética, elástica. Nós vamos falar de quantidade de calor doado ou recebido de uma fonte externa. Nós vamos falar de trabalho realizado pelo gás ou sofrido por ele. E nós vamos falar de variação de energia interna desse gás. Beleza? Bom, qual que é a ideia então desse princípio da conservação? Então imagine um gás enclausurado num recipiente hermeticamente fechado com êmbolo, ou seja, não sai gás, não entra gás, está ali fechadinho. Se você começar a fornecer energia de uma fonte externa para esse gás, olha lá, hein? Fonte externa dando energia para o gás, esse gás ele pode então pegar essa energia interna e começar a aumentar o seu volume. E pode também aumentar a sua energia interna, porque ele pode esquentar. Eu estou falando pode aumentar o volume, pode aumentar a energia interna, porque não é obrigatório isso acontecer, não. Nós vamos ver isso nessa aula, tudo bem? Mas, a título de explicar aqui a primeira lei da termodinâmica, o que nós temos é o seguinte: a variação de energia interna de um sistema termodinâmico corresponde à diferença entre a quantidade de calor por ele absorvida e a quantidade de trabalho que esse sistema realiza. Eu também não gosto muito desse negócio, fica muito né? Eu gosto de imaginar o seguinte: se você está fornecendo energia externa para esse gás pode fazer duas coisas com essa energia. Ele pode aumentar o seu volume realizando o trabalho, então aumenta o volume e realiza o trabalho, e também pode aumentar a sua energia interna, ou seja, a energia que você forneceu foi transformada em outras duas, trabalho e variação de energia interna. Por isso que eu gosto de colocar aqui ó, que Q é igual a ΔU mais trabalho, porque toda a energia externa fornecida foi transformada em outras duas. Então a soma dessas duas equivale a essa daqui, que é a energia recebida do exterior. Lógico, se você pegar o trabalho, né, que é a letra Q aqui, e passar para o outro lado, você vai ter a definição que a gente leu aqui, né, a variação de energia interna, ou seja, ΔU é igual a Q, que é a quantidade de energia recebida do meio externo, menos o trabalho realizado pelo sistema. Tudo bem? Então está aqui, ΔU é a variação de energia, Q é a quantidade de calor recebida do meio externo e trabalho é essa letra aí, esse tal, né? Beleza? Então eu gosto dessas duas definições aí, mas eu gosto mais da segunda, que para mim fica mais fácil de entender. Interpretando o sinal. Os sinais nesse tipo de conteúdo da física é muito importante. Muito. Por isso que você tem que entender como que você vai colocar o sinal. Quando você lê lá no enunciado, um gás recebe energia do meio externo e blá blá blá, então você vai ter que colocar na sua equação lá do ΔU igual a Q menos trabalho, você vai ter que colocar a letra Q com um valor positivo, porque o gás recebeu energia. Se
está escrito lá no enunciado, um gás perde energia para o meio, um gás doou energia para o meio. Você, na hora de colocar esse número na equação, você vai colocar um sinal negativo junto com esse número, porque ele perdeu energia para o meio, ele doou energia para o meio. Tudo bem? Ó, se um gás realiza trabalho mecânico, se ele transfere energia mecânica, né, para o meio, realizando trabalho, na hora de colocar o valor lá na equação, você vai colocar um valor positivo. Por quê? Porque o gás realizou o trabalho, ele expandiu. O contrário também acontece. Se o gás recebeu o trabalho, sofreu o trabalho, então na hora de colocar um númerozinho lá na equação, você vai colocar um sinal negativo junto com esse número. Então o gás recebe trabalho, negativo. O gás faz trabalho, positivo. Se o gás esquentou, ou seja, se a temperatura do gás aumentou, significa que a sua variação de energia interna é positiva. Então, na hora de colocar lá na equação, vai ser um sinalzinho positivo, porque ele esquentou. Então, se você tiver um gás esfriando, então o ΔU vai ser negativo. Por quê? Porque diminuiu a temperatura. ΔU negativo, a energia interna diminuiu. Beleza? Então, presta atenção, muita atenção na leitura desse enunciado. As palavrinhas são mágicas, elas têm significados de sinais aqui, tá bom? Bom, vamos estudar então essa primeira lei da termodinâmica, que é aquele ΔU igual a Q menos trabalho, para as transformações gasosas, que é isotérmica, isométrica, isobárica, adiabática e numa transformação cíclica. Beleza? Então vamos lá. Bom, isotérmica. O que significa isotérmica mesmo? Temperatura é constante. Se a temperatura é constante, tem variação de temperatura? Não, não tem variação de temperatura. ΔT é zero. Se o ΔT é zero, ou seja, a temperatura não mudou, você também não muda a energia interna. Não tem variação de energia interna. Ou seja, ΔU é igual a zero. Lembra da equação? Ó, Q igual a ΔU mais trabalho? Ou ΔU igual a Q menos trabalho, tanto faz. Pega essa equação e tira o ΔU daí. Ele é zero mesmo. Tira ele daí. Vai ficar Q igual a trabalho. Então, toda a energia fornecida para o gás de uma fonte externa faz o gás expandir e realizar trabalho. Por isso que Q igual a trabalho. Beleza? Olha a fórmula, o gráficozinho aí de uma isotérmica. Lembra desse gráficozinho? Eu já mostrei para você em outra aula. É a famosa isoterma. É esse carregadorzinho aí. Tá bom? Então, vamos para o próximo. Isobárica. Isobárica, a pressão é constante, e aí fica mais fácil de calcular o trabalho. Por quê? Porque numa isobárica, ou seja, pressão constante, o trabalho é calculado como sendo P vezes ΔV. Tudo bem? Então, tá bom. A quantidade de calor ela pode ser calculada também como a fórmula do Quimacete, que é M vezes C vezes ΔT. Que é a fórmula lá da variação da quantidade de calor, tá? Se você entende, lembra dessas duas fórmulas, nós podemos então escrever aquela Q igual a ΔU mais trabalho, colocando essas formulazinhas lá dentro. Então vai ficar Q igual a ΔU mais trabalho, ou ΔU igual a Q menos trabalho, e aí você substitui trabalho como sendo P vezes ΔV, você substitui então Q igual a MC Δθ, ou ΔT, e vai dar essa equaçãozinha meio estranha aqui. É nada mais do que eu substituir as equações lá, tá? O gráfico de pressão por volume de uma isobárica, ou seja, pressão constante, é uma reta na horizontal, beleza? Nessa reta na horizontal, você pode calcular o trabalho não só pela equação, você pode calcular o trabalho também pela área do gráfico, tá? Lembra disso, a área do gráfico de uma pressão por volume é o trabalho, tudo bem? Na isométrica, ou isovolumétrica, isocórica, que é o volume constante. Se o volume é constante, pessoal, não tem trabalho. Por que não tem trabalho, Vinão? Lembra que trabalho depende da expansão ou da compressão do gás? Se ele nem expande e ele nem comprime, porque não teve variação do seu volume, então não teve trabalho. E aí daquela fórmula do ΔU igual a Q menos trabalho, você tira de lá o trabalho. E aí vai ficar ΔU igual a Q.
Ou seja, toda a energia fornecida para o gás lá da fonte externa vai servir para o gás esquentar. Ele só vai aumentar a temperatura. Tudo bem? Bom, olha o gráfico ali, ó. O gráfico de P por V é uma verticalzinha, tá? Olha que lindo. Bom, a diabática. A diabática é muito legal. A diabática a gente sente ela quase que todo dia, mas não percebe. É aquela hora em que você aperta o desodorante, quando você usa o desodorante lá, você aperta o desodorante e você sente aquele ventinho gelado no sovaco, ou a latinha de desodorante fica gelada. Por quê? A diabática é uma expansão muito rápida, muito brusca, sem que haja energia externa sendo colocada. Então ele expande muito rápido sem que você coloque calor nele. Mas como pode, Vinão, o gás expandir assim, desse jeito, sem que eu coloque trabalho nele, sem que eu coloque energia externa nele? Como que ele realiza esse trabalho? Ele expande assim tão rápido e ninguém dá energia para ele? Tem um segredo. Alguém dá energia para ele trabalhar. A própria energia interna. Então, quando ele expande muito rápido, sem que você dê energia do meio externo, o próprio calor interno dele, a própria energia interna dele faz com que ele se expanda. Por isso que, na expansão adiabática, o Q é igual a zero, a letra Q é igual a zero, porque você não está fornecendo energia do meio externo para ele. E aí, quando você faz isso, quando você coloca o Q igual a zero e faz aquele Q igual a ΔU mais trabalho, ou ΔU igual a Q menos trabalho, e tira a letra Q, daí vai ficar ΔU igual a menos trabalho, ou seja, quando o gás expande, ele fica gelado. O ΔU dele é negativo. Por isso que quando ele expande o vaporzinho embaixo do seu braço, lá o sovaco, fica geladinho. Porque ele está expandindo muito rápido, ele está usando a energia interna para fazer isso, e aí como ele usa a energia interna para fazer isso, ele fica gelado. Entendeu? Diminui a temperatura, porque a temperatura dele depende da energia interna. Caiu a energia, então diminui a temperatura. Certo? Então é isso que acontece. Olha como é que é o gráfico de uma isotérmica, que louco. De uma diabática. Ele sai de uma isotérmica e desce para outra num escorregador ainda mais acentuado. É um escorregador, um tobogã bem acentuado mesmo, tá? Então tá aí, esse escorregadorzinho aí é a diabática, a transformação adiabática. Sai de uma isotérmica, vai para outra num escorregador mais acentuado. Beleza? E para terminar, então, a transformação cíclica. Na transformação cíclica, o que acontece é que você sai de um ponto e chega nesse mesmo ponto. Se você sai desse ponto e chega nesse mesmo ponto, você não mudou de temperatura. Você pode ter mudado de temperatura no meio do caminho, sim. Mas como você voltou para aquele ponto inicial, então a temperatura final é igual à inicial. Ou seja, não teve variação de temperatura no ciclo. Então, na hora que você fecha o ciclo, não teve variação de temperatura. Se não teve variação de temperatura, significa que não teve variação de energia interna, ΔU igual a zero. Se você for substituir lá o Q igual a ΔU mais trabalho e tirar o ΔU dali, vai ficar que o Q igual ao trabalho, como a gente já tinha visto. Só que tem um detalhe, aqui no ciclo, o Q é igual ao trabalho do ciclo. E o trabalho do ciclo é a área interna do desenho. Então a área interna do desenho é o trabalho do ciclo, certo? E aí você tem que ver, se gira no sentido horário é trabalho positivo, se gira no sentido anti-horário, trabalho negativo, beleza? Só mais um detalhezinho para terminar. Quando você vai falar de quantidade de calor recebida do meio externo, né, que é a quantidade de calor do ciclo, você pode calcular isso fazendo o seguinte: quantidade de calor recebida menos a quantidade de calor cedida. Por que isso, Vinão? Porque na hora que você está fazendo a transformação cíclica, você está ganhando calor, você está perdendo calor, e aí você volta no ponto inicial. Então, a quantidade de calor do ciclo nada mais é do que a quantidade de calor que você recebeu menos a quantidade de calor que você forneceu. Aí isso também é um cálculo de quantidade de calor do ciclo. Beleza? Então, é isso aí, tá? Então, eu agradeço por vocês terem ficado até o final. Não esquece de dar o joinha, não esquece aí de se inscrever no canal e
passa esse vídeo pro pessoal, que eu sei que se ajudou você, vai ajudar outras pessoas, tá bom? Então, agradeço, fique com esse estudo legal aí que é a física e até a próxima. Valeu!